Portanto, temos aqui um circuito que apresenta duas fontes de alimentação, duas malhas. E já explicamos no vídeo anterior o que era uma malha, o que era nó, o que era ramo. Então, neste circuito nós vemos que temos aqui dois nós, não é? Pontos onde cruzam-se os condutores. Temos um fio aqui, um fio aqui, um fio aqui. Aqui temos um nó. Então, neste nó, nós vamos arbitrar as correntes. No nó temos ramificação de corrente para cada ramo, para cada condutor. Então, considerando que a corrente sai do nó B, passa pelo gerador e entra no nó A, então esta corrente, ao entrar no nó A, certamente uma parte vai para este ramo e outra vai para este ramo. Então, para a corrente que está a entrar, eu atribuí sinal positivo. Eu disse que as correntes que entram não são positivas e as que saem são negativas. Então, significa que a corrente I1 é positiva, I2 e I3 estão a sair do nó, são negativas. Então, vamos estabelecer a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei dos nós, que diz a soma dessas todas as correntes deve ser igual a zero. Então, como temos I1 positivo e I1 negativo, nós teremos aqui a primeira lei de Kirchhoff, aqui I1 é positivo, menos I2, menos I3 deve ser igual a zero. Assim eu estabeleci a primeira lei de Kirchhoff. Portanto, depois de estabelecer a primeira lei de Kirchhoff, o que nós vamos fazer? Vamos escolher o sentido da circulação de corrente para cada malha. Por exemplo, para esta malha 1, eu escolhi este sentido horário, o sentido de rotação do relógio, e para esta malha 2, sentido anti-horário. Para que serve? Serve para exatamente atribuirmos o sinal das correntes e do gerador. Se o gerador alimenta no mesmo sentido que eu escolhi, então este gerador é positivo. E o gerador sempre alimenta de negativo para positivo. A corrente sai de negativo para positivo. E certamente coincide com o sentido que eu escolhi. Então esse gerador é positivo. A corrente também para esta I1, ele tem este sentido e coincide com o sentido que eu escolhi. Esta corrente é positiva. Vamos para o I2 para fecharmos este ramo. Aliás, para fecharmos esta malha. I2 sai do nó A para nó B. Tem este sentido. E vamos olhar para o sentido da circulação que eu escolhi. Também coincide. Então significa é positivo. Então vou estabelecer a lei das malhas para esta primeira malha. E a lei da malha diz que a soma das quedas de tensões provocadas nesta malha deve ser igual à força eletromotriz ou deve ser igual ao gerador. Então, para esta malha, o que nós vamos ter aqui? Para esta malha, nós teremos a seguinte relação. Acompanha essa resolução. Neste ramo, queda de tensão é provocada na resistência 1, pela passagem da corrente I1. A corrente passa por aqui e cria queda aqui. Então, teremos queda R1 vezes I1. Então, depois deste ramo, temos, para fechar a malha, temos este ramo, não é? Neste ramo temos o quê? Temos I2, que cria queda no R2. Então, temos queda provocada na R2 por I2. Então, não temos R3 nesta malha. Então, como não temos, porque a equação é de 3 incógnitas, então vamos apenas acrescentar o coeficiente 0 e 3. Isto deve ser igual à força eletromotriz que alimenta esta malha, que é V1, não é? Então, essa é a lei de Kirchhoff para a primeira malha. Para a segunda malha, temos a seguinte lei. Que as quedas de tensões provocadas nessas resistências para esta malha deve ser igual a esta força eletromotriz. Então, nesta malha temos queda de tensão provocada na resistência R2, não é? Temos queda provocada na resistência R2, aqui. Não temos resistência R1, quando não temos, só vamos colocar 0 e 1 para acrescentar as três incógnitas. R2 é positivo, vamos ver R2, o sentido da circulação coincide com o sentido da corrente, então é positivo. Então temos queda aqui, R2 vezes I1. Então, I3 é negativo, porque o sentido da circulação, né, é oposto ao sentido da circulação de I3. I3 vem para aqui, ao passo que o sentido de circulação é o contrário. Então é negativo.
Então teremos queda de tensão aqui na R3 vezes I3. E isto deve ser igual à força eletromotriz V2, que é 30, que também é positivo, porque o sentido é de baixo para cima e o sentido de circulação tem o mesmo sentido, é positivo. Ok, meu amigo. O mais importante é isto aqui, essas equações. O mais importante é a interpretação desses livros. O resto, depois daqui, já está ultrapassado de Kirchhoff. O que nós vamos fazer aqui a seguir é exatamente substituirmos os respectivos dados correspondentes que nós vamos ter aqui. Mantemos a primeira equação, né, da lei dos nós, e em seguida vamos substituir os respectivos coeficientes. R1 é 4, não é? R1 é 4, então colocamos 4 vezes I1. R2 é 12, segundo o dado. R3 e não temos R3, colocamos 0 e 3, isso é igual a 20, que é a força eletromotriz que alimenta essa malha. Em seguida vamos permanecer, vamos dar continuidade. Substituímos os respectivos coeficientes. Não temos resistência 3, aliás, não temos R1, colocamos 0, né? Então aqui R2 é 12, menos R3 também, que é 12, igual a 30, força eletromotriz. Simples quanto isso. Aqui apenas estamos a substituir os respectivos valores. Então, depois de encontrarmos esta equação de 3 incógnitas, sistema de 3 equações de 3 incógnitas, aqui cabe ao estudante escolher o método de resolução. Existem vários métodos. Alguns usam substituição, eu prefiro usar Cramer. O que consiste em Cramer? Cramer consiste em pegar os coeficientes, não é? Vamos pegar os coeficientes das incógnitas I1, né? Tira o coeficiente dos I1, não é? Como nós estamos a ver, I1, I1, I1. I2, I2, I2. I3, I3, I3. Aqui temos os resultados. Vou tirar os coeficientes. Aqui, o coeficiente é 1. Por isso não se escreve. Aqui temos 4 e 1. Aqui, se não apresenta, significa que o coeficiente é 1. Então, eu tiro 1, 4, 0. Né? Assim como eu fiz. 1, 4, 0. Aqui tiro menos 1, 12, 12. Menos 1, 12, 12. Aqui, menos 1, 0, menos 12. Menos 1, 0, menos 12. E aqui são os resultados. 0, 20, 30. Né? Primeiro passo para a resolução, para encontrarmos x1, x2. Então, depois vamos, tirado os coeficientes, depois de tirarmos o coeficiente, vamos pegar essa primeira matriz, apenas dos coeficientes, menos essa parte. Só vamos pegar esta parte apenas. Então, eu levei, trouxe aqui, não é? Como nós podemos ver, temos esta parte. Aqui, por enquanto. Eu só tirei os coeficientes, como nós podemos ver aqui são os coeficientes. Então, depois dos coeficientes, eu tiro essas primeiras duas linhas. Essas primeiras duas colunas, aliás, temos esta coluna. Eu tiro para fora, né? Eu tiro para fora. Esta coluna é esta é esta aqui, não é? Então, depois de eu tirar para fora, eu multiplico as diagonais. Eu faço isto. 0 vezes 12 vezes menos 1. Então, vê essa diagonal? Assim, é uma multiplicação. Isso vai dar 0. 0 vezes 12 vezes dá 0. Depois multiplico este por este. 12 vezes 0 vezes 1 também é 0. Depois multiplico menos 12 vezes 4 vezes menos 1. Isso dá 48, não é? Dá 48. Menos, eu faço menos essas diagonais menos essas diagonais. 1 vezes 12 vezes menos 12. Isso dá menos, abrir parênteses, menos 44. Depois multiplico este por este assim, dá 0. Multiplico este por este, dá menos 48. E operando isto, vai ser igual a 240. Aqui estou à procura de delta, não é? Delta. Depois procuro delta I1. Delta I1, o que que faço? Depois dessa matriz, não é? Essa matriz que eu tirei dos coeficientes, no valor de delta I1, eu substituo com os valores dos resultados. Eu coloco esses resultados, coloco aqui. Assim eu encontro delta I1. Se eu quero delta I2, tiro esses coeficientes, substituo com esses valores aqui. Eu encontro delta I2. Quero o valor de delta I3, substituo esse valor, coloco este aqui. Encontro o valor de delta I3.
I3. Então, vamos seguir. A delta I1. Está a ver? A primeira matriz, eu substituo os valores dos coeficientes I1, coloquei os valores dos resultados, esses. Então, depois daí, faço o mesmo procedimento. Essas primeiras duas colunas tiro para fora. Repito aqui e repito esta aqui. Depois faço o mesmo procedimento. Multiplico este por este, essa diagonal. Terei menos 360. Aqui dá 0, porque temos a multiplicação com 0. Aqui temos mais 240. Tudo isso menos, abrir parênteses, menos essa diagonal que dá 0. Aqui dá 0. Multiplico isto aqui, dá menos 240. Operando isto aqui, menos 360 mais 240, isto tudo vai dar 120. Ok? Vamos calcular o valor de delta I2. Delta I2, o procedimento é o mesmo. Substituo, mantenho a matriz principal, mantenho esta matriz principal, substituo esses valores aqui de I2 com os valores dos resultados. Então, como vocês podem ver, aqui no I2 substituo os valores do resultado, depois mantenho, repito este aqui fora, repito este aqui fora. Então faço o mesmo procedimento, multiplico isso, dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. 0 porque temos 0 vezes 20 vezes menos 1. 30 vezes 0, 12 vezes 0. Ok, então temos 0 menos, multiplico este produto, teremos o menos 240, aqui vai dar 0. Aqui, se numa diagonal basta tiver um 0, tudo dá 0, não é? Então aqui teremos menos 120, isso tudo dá 360, operando aqui. Vamos encontrar o valor de delta I3. O procedimento é mesmo, pego na matriz, substituo o valor de I3 pelos o valor dos resultados. Então aqui eu terei I3 foi substituído por resultado. Depois de fazer isso, este eu vou repetir aqui fora, este vou repetir aqui fora. Uso o mesmo procedimento. Aqui temos 0 nessa diagonal, isso vai dar 0. Aqui vai dar 240. Aqui vai dar menos 120. Então multiplico menos este produto, que dá menos 360. Aqui temos 0. Cadê esse 0? Aqui também temos 0. E isto tudo teremos 240 menos 120 menos 360. Teremos 120 menos 360 dá menos 240. Assim calculamos o valor de delta. Primeiro calculamos o valor de delta, não é? Calculamos delta I1, delta I2, delta I3. Então, já quero calcular o valor de I1. I1 será igual a delta I1 sobre delta. E delta I1 deu-nos 120. Então, delta deu-nos 240. Então, teremos certamente aqui 120 sobre 240. Isso é igual a 0,5. Então, I2, teremos delta I2 sobre delta. Delta I2 é 360 sobre 240, que é delta. Isso é igual a 1,5 amperes. I3 será delta I3 sobre delta. Delta I3 240, delta I3 menos 240, uma confusão, sobre 240, que é delta. Isso é igual a menos 1 ampere. Portanto, as nossas correntes I1 equivale a 0,5 ampere, I2 1,5 ampere e 3 menos 1. Se queremos provar, vamos pegar a expressão matemática, uma das expressões do nosso sistema de equação, que vamos pegar a primeira equação da lei dos nós, que diz que I1 menos I2 menos I3 é igual a 0. Substituindo os respectivos valores aqui, observa-se isso igual a 0. Prontos, amigo, revise esse vídeo quantas vezes puder, principalmente ao estabelecer as leis de Kirchhoff para as leis dos nós e das malhas.